Espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. É tão extraordinário o bem-querer em cada um de nós, que o muito vira mais e cada vez nós temos mais. Veja bem, a humildade de espírito é o mistério da piedade, e a pobreza de espírito é o mistério da iniquidade. E o ser humano é um híbrido do bem e do mal, né? Do bem da humildade e do mal da pobreza. O ser humano é a árvore da ciência do bem e do mal. Vou deixar esta pequena continuando nessa pequena introdução. Você tem o fogão e o fósforo, que é a sua língua. O fósforo é a sua língua. O botijão de gás é o seu pulmão. Todos os dias você precisa e deve acender a boca do fogão com a sua verbalização. Com a verbalização da sua língua, você acende o fogo do conhecimento, o fogo do aprendizado no dia a dia, que vale muito mais do que o dinheiro. Pense bem direitinho. Para a grande maioria, o livro fica lá em cima da estante, ou dentro de uma gaveta. Ele não é lido. Fica como aquele Durapox. Não junta as duas partes, a língua e o livro. Não lê, leia. Aliás, o comercial do Itaú diz assim: leia para uma criança, isto faz um mundo diferente. Papai, mamãe, vovô, leia uma página, um parágrafo do livro das crianças. Leia para a criança, uma vez ou outra no dia a dia. Um dia tem 24 horas. Será que só serve para novelas, programas policiais sensacionalistas e o Jornal Nacional da TV Globo? Um jornalismo totalmente tendencioso e manipulado? A boa leitura e a busca do conhecimento com foco, a boa leitura e a busca do conhecimento com foco no dia a dia é o fogo do conhecimento que pode fazer por mim e por você mais do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. A boa leitura e a busca do conhecimento com foco no dia a dia é o fogo do conhecimento que pode fazer por mim e por você mais do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. A boa vontade de um povo para o estudo pode fazer mais por este povo do que 10 presidentes juntos podem fazer por uma nação. Se cada um varresse a sua calçada, a rua toda ficaria limpa. Nunca me diga o quanto você trabalha. Fale-me dos seus resultados. Nunca me diga o quanto você trabalha, o quanto você se exercita na atividade profissional. Fale-me, verbalize-me dos seus resultados. Você diz: mas eu trabalho tanto, e por quê? Por que não atinjo aquele nível de independência financeira que eu tanto desejo? Ora, além de trabalhar, busque o conhecimento também no dia a dia. Procure estudar. Por exemplo, não tenho o que fazer num domingo? Leia o Pai Nosso, em inglês e espanhol, espanhol e inglês. Leia no dia a dia. De repente, digite na barra de pesquisas do Google, ou na barra de pesquisas do YouTube, né? Os textos no Google e os vídeos no YouTube. Digite: o que é maçonaria? Né? Que você tenha um foco. Quanto mais conhecimentos com foco no dia a dia, mais independência financeira. Bem, agora vamos. Aqui no planeta Terra, no MMG, Mercado Mundial Globalizado, para os filhos da antiga serpente, a vida é eterna enquanto dura. Os filhos da antiga serpente, o pai de Caim, né? A antiga serpente é o pai de Caim. Nunca tem nenhum medo de ir para a quinta dimensão. Para o planeta de pedras, o planeta de fogo, um planeta sombrio, sem sol e sem lua. A quinta dimensão. Inferno? Cada dia, cada mês e cada ano é uma eternidade. Verdadeiramente. O primeiro filho da antiga serpente foi Caim. O sangue de Caim era diferente do sangue de Abel e Sete. Esse sangue de Caim corre nas veias
corre nas veias da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. E todos aqueles, diz o Espírito Santo de Yehoshua, com a sua luz da ressurreição no terceiro dia, e com a sua humildade de espírito, diz Yehoshua, Yehová. O sangue de Abel e Sete está aqui e agora entre nós. Está nas veias da igreja noiva, que vai subir no rapto. Adão, Eva, Abel e Sete. O sangue de Abel e Sete está aqui e agora entre nós. Está nas veias da igreja noiva, que vai subir no rapto. Adão, Eva, Abel e Sete. A antiga serpente criou o catolicismo apostólico romano com todas as suas filhas e filhos que proclamam a doutrina das três pessoas da Trindade. Houve um tempo em que a antiga serpente estava sem nome. Ouviu falar do conto do vigário e do lobo em pele de ovelha? Quem é o lobo e quem é a pele de ovelha? O lobo você sabe muito bem quem é, e a pele de ovelha deram a ela o nome de Jesus. O Sefer Yetzirah, livro da criação do rabino Aryeh Kaplan, here in Brazil, aqui no Brasil, na tabela 35, na página 203, página 203. O Sefer Yetzirah, na página 203, página 203, livro da criação do rabino Aryeh Kaplan, here in Brazil, aqui no Brasil, na tabela 35, influências de acordo com a Baraita, de Shemuel Hakatan, ver nota 45, fala sobre a lua. Tem as chaves do céu e da terra, vigário do bem e do mal. Este vigário do bem e do mal é o ser humano, um híbrido do bem, da humildade de espírito e do mal, da pobreza de espírito. Humanidade. O homem é a árvore da ciência, da humildade benigna e da pobreza maligna. Atualmente, em 2023, como disse o André Luiz, do canal no YouTube André Luiz, o nome Jesus tem menos de 500 anos. Por volta do ano 1500, da Era Comum, depois de Cristo e Yehoshua, ainda carecia de existir o nome Jesus. Não sei se era Jesus, do grego. Em Mateus 1,21, veja no rodapé da Bíblia de Jerusalém, o anjo do Senhor, dos senhores, disse que o nome do bebê de Maria de Nazaré deve ser Yehoshua. Mateus 1,21. Veja no rodapé da Bíblia de Jerusalém, quando você for a uma livraria. Em Mateus 28,19, Yehoshua Pai, Yehoshua Filho, Yehoshua Espírito Santo, Yehoshua Father, Yehoshua Son, Yehoshua Holy Spirit, Yehoshua Abba, Yehoshua Ben, Yehoshua Ruach HaKodesh, Yehoshua Padre, Yehoshua Hijo, Yehoshua Espírito Santo. Humildade de espírito é o mistério da piedade. Pobreza de espírito é o mistério da iniquidade. Mateus 5,3. Gostei da nova tradução na linguagem de hoje, de 1993. Foi publicado. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é a hegemonia do governo da sétima dimensão, do governo do céu. E você consegue fazer a diferença? Qual seria a diferença entre a humildade de espírito e a pobreza de espírito? Qual a diferença entre humildade e pobreza? Qual seria? Por exemplo, coloque 2 copos de água em cima da mesa. Visualize 2 copos de água em cima da mesa. Um com álcool, álcool de cozinha. Um com álcool e outro com água. E se alguém começa trocando esses 2 copos, você vai saber o que é água e o que é álcool? Esta é a diferença entre o bem da pobreza de espírito
O bem, esta é a diferença entre o bem da humildade de espírito e o mal da pobreza de espírito. Você pode abrir a boca e dizer que o Altíssimo, o Criador, é pobre de espírito? Outro exemplo, você pode pegar um CD original e fazer uma cópia desse CD. Fazer uma cópia. Então, à medida que alguém vai trocando, pega a faixa 1, por exemplo. À medida que a pessoa vai trocando de CDs, você não consegue mais saber se a música vem do CD original ou da cópia. Esta é a diferença entre o bem e o mal. Esta é a diferença entre a humildade e a pobreza. E cito agora também a metáfora das duas moedas com 4 faces. Moeda número 1, humildade ou pobreza. Moeda número 2, alta renda ou baixa renda. Riqueza ou baixa renda. O oposto, o transposto de riqueza é baixa renda. Quando uma pessoa diz que fulano é pobre porque tem pouco dinheiro, ele está confundindo o âmbito espiritual com o âmbito das finanças, do dinheiro. Quem tem pouco dinheiro é de baixa renda. Quem não é humilde como o Altíssimo, o Criador, é pobre, como a antiga serpente, o pai de Caim. O nome Jesus foi criado no alicerce da pobreza de espírito. E o nome de Yehoshua foi, é e sempre será, de eternidade em eternidade, a virtude que veio do pavimento eterno chamado humildade de espírito. Um dia a pobreza de espírito terá fim. Depois do milênio, quando foi estabelecido o governo de Yehová e Yehoshua no mundo, no planeta Terra, teremos um planeta 100% cheio de humildade de espírito. De novo, veja no rodapé da Bíblia de Jerusalém, Mateus 1:21. Yehoshua significa Yehová salva. Mateus 1:21. Yehoshua significa Yehová salva. Jesus significa Aicar, a Igreja Católica Apostólica Romana salva. E o seu supremo sacerdote, o Papa, atualmente é o Papa Francisco, no planeta Terra, ele tem o espírito, o corpo e a alma. Ele tem o espírito, o corpo e a alma de Jesus Cristo. No planeta Terra, o espírito, o corpo e a alma de Yehoshua e Yehová é a igreja noiva, as pessoas que vão no rapto, no arrebatamento. As 3 pessoas da Trindade são o espírito, o corpo e a alma da Igreja Católica Apostólica Romana. Icar, príncipe de Icar, príncipe da Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus Cristo. Lembre-se do lobo em pele de ovelha. Lembra-se do lobo em pele de ovelha? A noiva que vai no arrebatamento tem o mesmo sangue de Yehoshua, de Adão, Eva, Abel e Sete. Um sangue que nega, que rejeita a doutrina das 3 pessoas da Trindade. Vocês sabiam? As pessoas que vão no arrebatamento negam a doutrina das 3 pessoas da Trindade? Então, a doutrina das 3 pessoas da Trindade é um passaporte. A doutrina das 3 pessoas da Trindade, a proclamação da doutrina das 3 pessoas da Trindade salvarão os filhos, é um salvo-conduto na grande tribulação. É o que protegerá os filhos de Caim na grande tribulação. Quem o anticristo perseguirá? Perseguirá aqueles que negam a doutrina das 3 pessoas da Trindade. Temos também um leão, que ao mesmo tempo parece um cordeiro. Um leão que parece um cordeiro? O leão é Yehová. E o cordeiro é o Altíssimo, que tira as condenações do mundo, do MMG, Mercado Mundial Globalizado. É Yehoshua. E perante as 3 pessoas da Trindade, cito Judas. Judas, do versículo 8 ao 10. Judas, que só tem um capítulo. Versículo 8. Do mesmo modo, esses homens, essas pessoas, têm visões que os fazem prevaricar contra o próprio corpo deles. Desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais, perante as 3 pessoas da Trindade. Cito também Judas 9 e 10. 8, 9 e 10. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso.
na discussão que teve com a antiga serpente para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel nunca se atreveu a condenar a antiga serpente com insultos, com provocações, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Mas essas pessoas, esses homens, xingam aquilo que não entendem. E as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são estas que os destroem. Judas, versículo 8, 9 e 10. Seferet Sirá, capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 6. Essas são as 22 letras com as quais gravou Eia, Iá, Yod He Vav He, Elohim, Yod He Vav He, Yehoshua, Yod He Vav He Tsebaot, Elohim Tsebaot, El Shaddai, Yod He Vav He Adonai. E com elas faça 3 livros, e com elas crie seu universo, seu MMG, Mercado Mundial Globalizado, e com elas forme tudo o que foi formado, e tudo o que poderá ser formado. Capítulo 6, versículo 7, Seferet Sirá. E quando Abraham, nosso pai, que descanse tranquilamente, que descanse em paz, olhou, viu, entendeu, perscrutou, gravou e entalhou. Ele foi bem sucedido na criação, tal e como está escrito, e as almas que eles tinham feito em Harã. Gênesis 12, 5. Imediatamente foi revelado para ele o mestre de tudo, Yehová e Yehoshua. Seja seu nome beneficiado, abençoado para sempre. Ele o colocou em seu seio, beijou-o na cabeça, e ele o chamou Abraão, meu amado. Isaías 41, 8. Fez uma aliança com ele e com seus filhos depois dele para sempre. Como está escrito, e ele acreditou no Altíssimo, acreditou em Yehová. E ele considerou como retidão. Gênesis 15, 6. Ele fez aliança com ele, uma aliança entre os 10 dedos de suas mãos. Esta é a aliança da língua, do idioma, e entre os 10 dedos dos seus pés. Esta é a aliança da circuncisão. E ele uniu as 22 letras da Torá ao seu idioma, à sua língua, e revelou a ele seu mistério. Ele as inundou em águas, inflamou-as com fogo, agitou-as com fôlego, queimou-as com os 7 planetas e dirigiu-as com as 12 constelações. Seferet Sirá, capítulo 6, versículos 6 e 7. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do YouTube. Good evening, good morning, good afternoon, good evening, and good night also too.